Bom, um último tipo de estrutura com a qual a gente lida de maneira recorrente são dados temporais. E o Python, na verdade, contém uma biblioteca nativa que se chama DateTime, que tem uma série de funcionalidades que são feitas especificamente para lidar com datas. E a gente pode mostrar essa biblioteca fazendo import datetime e criando uma nova data, fazendo datetime, ponto. Aí, datetime, que eu estou falando, olha, cria um objeto datetime, na qual o ano é 2021, o mês é, por exemplo, 7, o dia é 8, a hora é 23, os minutos são 59 e os segundos são 32. Né? E o que é um objeto data? O objeto data, ou um objeto datetime, como é o caso do que a gente está construindo aqui, ele corresponde a um número inteiro que conta quantos seguros se passaram desde essa data aqui, 1970-0101, e de tal forma que ele permite facilitar o cálculos entre datas que não são tão simples de se realizar numericamente. Tá? Então, se eu olhar, por exemplo, para a minha data aqui, né, o que a gente vai ver, que é esse datetime. Eu posso até dar um print aqui para a gente ver como o Python formata esse cara. A gente vai ver, ó, estamos olhando para a data tal, esse horário tal. E isso aqui, nada, o que ele armazena na memória é o número de segundos desde esse cara aqui para essa data aqui em particular. E, bom, por exemplo, se a gente fosse somar 5 dias para esse cara, como é que eu poderia fazer isso, né? Bom, eu posso pegar aqui, né, se esse 8 e somar 5 e recalcular minha data. Agora, por exemplo, se eu somasse 30, aqui já mudaria o mês. E dependendo do mês, o número de dias do mês muda. Então pensa que a gente teria que escrever uma função razoavelmente complexa para conseguir ficar somando valores distintos para cá. Então, para isso, o Python tem uma funcionalidade que é pegar uma data, e aí eu vou pegar e somar aqui com datetime, ponto, time delta, e o time delta é um outro objeto, e esse outro objeto ele pode receber qual que é o delta de tempo que eu quero aplicar naquela data. Se você falar, ó, aplique um delta de tempo de 5 dias, ele vai pegar e somar 5 dias aqui. Se eu tivesse colocado, sei lá, 30, ele vai somar 30 e você vai ver que ele já vai virar um mês. Se eu colocasse 60, ele já vai virar os 2 meses e vai ver, a gente vai ver os dias se distanciando um pouco mais daquele dia original, porque o número de dias do mês 7 e 8 é 31. Né? Então, veja que ele tem essa funcionalidade que facilita fazer esses cálculos de delta numérico. E, inclusive, os datetimes, eles também armazenam características, né, daquela data. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual dia da semana foi o dia aí 8 de julho, eu posso pegar aqui, data, colocar um ponto, weekday, e colocar aqui. Ele vai me dizer, foi o dia 3 da semana. E se a gente olhar lá atrás, né, vamos olhar aqui, dia 8 de julho, foi uma quinta-feira. Por que foi uma quinta-feira? O dia 3, porque ele começa no zero na segunda. Então aqui é o dia 0, 1, 2, 3 da semana. 4, 5 e 6 seria o domingo. Então, como foi uma quinta-feira, ele me devolveu que o dia da semana é o dia 3, né? E mais do que isso, os datetimes, eles têm uma série de funcionalidades, uma série de cálculos que podem ser realizados entre eles, e uma série de métodos de construção. Então aqui a gente vai apresentar alguns deles, né? Então, por exemplo, se eu quisesse construir um datetime que pegasse a data agora, eu poderia pegar um datetime.datetime.now e ele me devolveria um objeto datetime para o exato momento em que eu estou executando esse notebook. Vocês vão notar que aqui está aparecendo 20 horas, enquanto que aqui no meu relógio do Windows está aparecendo 17 horas. Existe essa diferença porque eu estou no fuso horário brasileiro, na qual a gente está no GMT-3.
né? Enquanto que aqui, o fuso horário que está registrando esse tempo é o fuso horário do tempo padrão, que é o GMT 0. Por isso, vai existir, nesse momento, né, uma diferença de 3 horas para esse horário. E a gente vai ver, daqui a pouquinho, como é que a gente pode lidar um pouco com essas questões de fuso horário. Bom, além do Datetime Now, uma outra maneira que eu teria de trabalhar com essas datas seria, por exemplo, pegando parâmetros como o ano da data. Ou eu poderia pegar e converter a minha data para um tipo de texto, por exemplo. Vou converter a minha data para o texto no formato padrão brasileiro, que não é o formato que a gente vê ali na saída do meu console, que é o formato neutro, né? Na saída do meu console eu vejo 2021, 07, 13 é horário, minuto, segundo. O padrão brasileiro é dia, mês, ano e aí horário. Aqui está ano, traço, mês, traço, dia e horário. Né? Então eu posso converter o texto para uma string por meio desse strtime. E veja que tem um certo padrão de string em como a gente converte o texto, a data para um texto determinado. E a gente vai ver, e a gente vai usar muito isso, essa informação da padronização do texto para conversão de datetime. E aqui embaixo eu coloco uma tabela que diz como que eu consigo converter determinados textos para uma string, por exemplo, que é uma parte importante do trabalho que a gente vai fazer aqui, né? Então veja que, por exemplo, se eu tivesse segunda, terça, quarta, abreviado dessa forma, eu utilizaria, aqui está ruim de ler, vou aproximar um pouco mais, o percentual A para interpretar esse cara aqui. Se fosse o texto inteiro do dia da semana, eu colocaria o percentual A maiúsculo. Eu posso interpretar o mês como percentual B, se for o mês reduzido, abreviado. Percentual B maiúsculo para o mês completo. Percentual M é para identificar o mês com o número 0 na frente. Percentual Y minúsculo são os últimos 2 dígitos do ano. Percentual Y maiúsculos é o ano completo, e assim vai. Né? Então veja que eu posso converter de uma data para um texto, né, por meio dessa sintaxe de como eu converto. Percentual D é o dia com o 0 na frente, percentual M é o mês com o 0 na frente, percentual Y é o ano completo, percentual H é a hora com 2 dígitos, percentual M é o mês com 2 dígitos, os minutos com 2 dígitos e o percentual S é os segundos com os 2 dígitos. E veja que ele tem diferença do M maiúsculo para o M minúsculo nesse caso aqui também, né? E da mesma forma que eu consigo converter acho que estava mais ou menos desse tamanho, que eu consigo converter datetime em texto, eu consigo fazer o contrário também, que é converter texto e datetime, a partir de uma outra função que a gente chama de strptime. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui que eu estou apresentando e falar, ó, converta para um datetime o seguinte cara aqui. Vamos supor que eu tenha no formato brasileiro 11 de março de 2014. E aí vamos falar que o horário é, sei lá, 11h43 e 20. Ou, sei lá, 08. Esse é o datetime que a gente tem. Se eu rodar o meu datetime strptime, ele fala, ó, tem um erro porque ele está esperando o segundo argumento. E esse segundo argumento é o formato. E aqui a gente vai colocar o formato de conversão. E aí como é que a gente interpreta esse cara aqui? Bom, aqui tem um dia, aqui tem um mês, aqui tem um ano, aqui nós temos um horário, aqui nós temos um minuto e aqui nós temos os segundos. E aí, ao fazer isso, ele vai conseguir... Opa! Takes no keyword. Desculpa, não coloco o formato aqui. Ao fazer isso, e aqui aparentemente eu corrigi, eu errei em algum tipo de formato, %M, %H, opa, aqui eu coloquei barra, né? Aqui era para ser 2 pontos. Então, ao fazer isso, ele vai entender, olha, eu preciso converter esse texto num datetime, e aí de tal forma que ele
interpreta dessa forma, a partir dessa formatação, e aqui tem todas as maneiras como você formataria esse cara, né? Então, inclusive, tem como você identificar eventualmente se é AM ou PM, se tivesse aqui o mês escrito como cursivo, você também conseguiria identificar isso, e assim vai. Bom, e na verdade, todas as funcionalidades do DateTime, elas foram adaptadas para o Pandas a partir de um objeto proprietário que é do NumPy, na verdade. Então, eu não falei sobre isso quando eu estava falando sobre NumPy, porque eu não considerava tão relevante no contexto de arrays a gente falar sobre isso, mas no contexto de série data frames, isso é muito relevante. Então, eu vou pegar aqui e criar um monte de texto. 01, 04 e 2021, 01, 05. A princípio, essa é uma série de textos, né? Porque cada um desses caras é interpretado como texto originalmente. Mas eu posso converter esses caras para datetime. Uma maneira simples de fazer isso é como eles estão no formato padrão internacional, que é esse formato aqui que eu mostrei para vocês, de ano, traço, mês, traço, dia, eu posso pegar aqui e colocar na construção da série e falar, ó, o tipo de dado que eu estou esperando nesse caso aqui é datetime 64 NS. Então, datetime de 64 bits em que eu tenho até o nível de nanosegundo de precisão do horário. E aí você vai ver que ele já vai imediatamente mudar esse datetime aqui. E por que eu mudei para um datetime? Isso significa que agora o Pandas tem acesso a muitas funcionalidades que são similares ao datetime que a gente viu aqui como objeto. Então, por exemplo, eu posso pegar e me perguntar qual que é o dia da semana. Então, nesse caso, eu posso pegar a minha série e aí eu vou acessar os objetos pelo DT e aqui eu vou colocar Day of Week. E aí, ao fazer isso, ele me devolve, olha, qual é o dia da semana? Ele me devolve uma nova série, que esse cara é o dia 4, esse cara é o dia 5, esse cara é o dia 6, esse cara é o dia 0, esse cara é o dia 1. Eu posso pegar aqui, e aqui eu acho que eu coloquei na célula errada, porque eu já vou mostrar uma outra coisinha. Eu posso pegar aqui e calcular, sei lá, vamos puxar o dia do ano. Dia do ano. E aí a gente vai pegar ser.dt.dayofyear. E aí o dia do ano é o dia do ano contando como 1 a partir do dia 1º de janeiro. Que esse aqui é o dia 1º de janeiro do ano, então esse aqui é o dia 1 do ano. Esse é o dia 2, esse é o dia 3 e assim vai. Eu posso pegar, por exemplo, uma outra função aqui, que é o dia, número de dias do mês. Por exemplo, nesse caso, se eu pegar days in month, agora ele vai me puxar. Ó, como todos fazem parte do mês de janeiro, e o mês de janeiro tem 31 dias, ele acessa e fala, olha, tem 31 dias nesse mês em particular. Eu posso pegar o número da semana do ano, ao invés do número do dia do ano, né, que tem uma função equivalente para isso, que é pegar dt.week. E está aqui esse é o número da semana do ano. Note que aqui, para os dias 1, 2 e 3, ele falou que o número da semana do ano é 53. Por quê? Porque veja que o dia da semana desses caras aqui é 4, 5, 6. Então a gente está falando que essa é uma sexta, sábado e domingo. E aí ele acaba contando isso como sendo a última semana do ano anterior, porque ele começa a contar as semanas do ano a partir da primeira segunda-feira do ano que está aqui. E eu, inclusive, consigo aplicar aquele strftime que a gente viu para converter um objeto data em um objeto texto, fazendo basicamente a mesma sintaxe. Por exemplo, se eu pegar aqui e falar, olha, essa aqui é convert o datetime para texto, a gente vai pegar ser.dt.strftime, e aqui eu consigo passar aqueles percentuais que eu vi para fazer a formatação. Vou colocar aqui %d, %b, %y, por exemplo. E aí o resultado vai ser o dia, o mês abreviado
e o ano aqui 2021, tá? E bom, aqui eu fiz a conversão porque esse cara aqui estava no formato padrão, né? Então eu só precisei mudar o de type aqui. Mas eu também posso fazer a conversão do tipo de dados, se isso aqui tivesse num formato distinto para datetime, usando a função pedir.datetime. Então vamos supor que ao invés de traços, isso aqui tivesse com barras, por exemplo. E colocar umas barras aqui e umas barras aqui. E agora eu vou tirar esse cara aqui. Então isso aqui está como texto. Se eu fizer agora pd.toDateTime e colocar aqui o meu ser, por exemplo, e rodar esse cara aqui, veja que ele vai interpretar aqui como datetime. Mas tome cuidado, porque o padrão do formato americano o padrão, né, que a gente espera, que ele espera, é muitas vezes o padrão americano. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 01/01/2021 e aqui 0101, 0101, 0101, 0101. E aqui eu vou mudar padrão brasileiro, né? Dia, mês, ano. Então, vou colocar 02, 03, 04, 05. Se eu rodar, veja o que ele fez. Ele interpretou aqui o que seria o dia para a gente como o mês, porque no padrão americano de texto, o formato em que as datas são colocadas é mês, dia e ano. Então, se você precisa interpretar isso de maneira adequada, a gente coloca aqui o format do strp time. E aí, nesse caso, a gente fala, ó, na verdade, entenda dessa forma aqui, tá? Primeiro é o dia, depois é o mês, depois é o ano. Eles estão separados entre barras. E se eu rodar, agora ele converte corretamente qual deveria ser o formato esperado. Tá? Então, tome cuidado. É sempre bom você passar aqui o formato esperado para que ele converta de maneira correta. E bom, lembra do time delta que a gente viu há pouquíssimo tempo atrás, se eu quiser somar alguma coisa para minha data? Bom, o Pandas também tem uma funcionalidade para isso, que é o date offset. Então vamos pegar aqui a minha série. A minha série já está convertida, então eu vou pegar ela aqui mesmo. E eu vou somar ela com pedir.date offset. Eu vou falar dias é igual a 5 e pronto. Opa, tá. Minha série ainda não está convertida, então deixa eu fazer assim para ele converter. E aí, pronto. Agora a gente está somando 5 dias para minha série. Na verdade, se eu pegar esse cara aqui e fizer, por exemplo, date time, ponto, time delta, desde igual a 5, veja que ele também consegue fazer a soma com um time delta. A gente recomenda sempre usar o date offset, porque o date offset é a função interna do Pandas, então ele deveria ser mais eficiente na maioria dos casos, e se não me engano, o date offset tem inclusive alguns parâmetros que o time delta não tem. Por exemplo, se ao invés de somar dias, eu quiser somar meses, eu consigo fazer aqui, colocar month, e ele vai somar 5 meses para cada um dos cálculos. E aí ele até avisa aqui que tem um problema de performance, porque isso aqui não é vetorizado, né? E aqui, se eu colocasse month igual a 5, ele vai dar um erro porque não existe esse parâmetro. Então, sempre tente usar o date offset, mas em particular a funcionalidade dele é muito parecida com o time delta, tá? E bom, além disso, uma das funções mais utilizadas que a gente tem dentro do Pandas para trabalhar com datas é o dateRange. Por quê? Até agora eu estive definindo as minhas datas na mão aqui. Mas uma maneira bastante popular de definir um array de datas é utilizar pedir.date_range, colocar aqui uma data de início, por exemplo, 2001, e uma data de fim, 2021, 0105. Que foi o que eu criei várias vezes. E aí veja que o que ele vai criar é o que ele chama de datetime index aqui.
E aí aqui ele tem os valores que estão contidos nessa lista de valores. Ele sabe que o tipo de dado é esse datetime 64 e ele interpreta a frequência como dia. Por que ele interpretou a frequência como dia? Porque aqui ele está variando em um dia entre cada uma das datas. E aí se torna muito fácil, né? Eu pegar e criar uma série, porque eu posso fazer pd.series, colocar esse cara aqui dentro e veja que eu já tenho minha série de datas. E aí, se eu falei dessa frequência que está trocando de um dia em um dia, na verdade eu posso alterar esse parâmetro, né? Então, se eu quisesse criar essa série de dados, mas eu quisesse que, por exemplo, a frequência fosse de 12 em 12 horas, ele consegue fazer isso, né? Basta eu passar um parâmetro frequência. Tem inclusive um outro parâmetro, que é o parâmetro que a gente chama de período, que nesse caso, o período, ele vai pular ou melhor, ele não vai pular, ele vai interpretar que você quer 3 data points nesse intervalo aqui. Então, como você quer? Opa, date range, period this. Como você quer 3 data points, ele fala, ok, então tem que fazer, na verdade, de 2 em 2 dias, né, para conseguir colocar 3 data points entre esse intervalo aqui. Então, essa é uma funcionalidade bastante útil, a gente vai ver em particular ela acontecendo, ela sendo utilizada, quando a gente quer gerar uma espinha dorsal de base de dados que tenha séries temporais. Por fim, é interessante notar que o Pandas ainda permite operações entre séries de datetime. Então vamos supor que eu pegue uma série aqui, chamada de série 1, esse cara aqui, e eu faça uma série 2, que seja esse cara aqui, mas vamos fazer pro mês de fevereiro. Aí vamos supor que eu fale, pega a série 1, subtrai a série 2. Veja que ele vai me devolver agora uma série com a diferença em dias entre cada um dos elementos dessa série. E agora ele converteu o tipo de, ao invés de ser um datetime 64, ele converteu para time delta 64, que é o que esse datetime time delta gera, né? Que é esse cara aqui, datetime.time delta. Se eu colocasse aqui, sei lá, days igual a 31, seria esse o resultado, é um objeto time delta. E por ser um objeto time delta, isso significa que eu tenho acesso a algumas funcionalidades desse objeto. Por exemplo, posso pegar aqui delta, para ser1 menos ser2, e eu posso pegar e falar, olha, pega esse time delta e me dá os dias que estão contidos em cada intervalo. E aí ele vai me devolver uma série de inteiro com esses dias. Então, ele facilita uma série de operações aqui, porque eu poderia perguntar, por exemplo, qual que é o número de meses